Gente, eu tinha feito um vídeo falando sobre... Na verdade, eu estava refletindo sobre o quanto a gente estende a mão pro outro e como a gente não sente que isso volta, né? Algumas pessoas até comentaram e depois eu fiquei pensando para vir trazer outro ponto. Será que a gente também não está se colocando demais no lugar de o ajudador? Porque assim, ser prestativo, tudo bem. Mas será que isso também não é um erro nosso? Eu não concordo com a frase as pessoas fazem com você o que você deixa elas fazerem com você. Eu não acho que seja isso. Porque a gente não tem controle sobre a língua do outro, sobre o que o outro vai fazer ou deixar de fazer. A gente só tem controle com a forma como a gente vai receber aquilo. Quer dizer, a gente só tem controle da forma como aquilo vai afetar a gente. Ou não. Cada um é de um jeito, cada um tem um psicológico, cada um lida com as coisas da forma como acha melhor, né? E às vezes a gente nem exatamente lida com as coisas da forma como a gente deveria ou gostaria, mas a gente é empurrado a se vira com isso aí. Enfim, o meu ponto é, será que a gente não tá se olhando pouco? Porque tudo bem ajudar quem precisa, às vezes você realmente não tem quem te estenda a mão. Às vezes não tem nenhum ombro amigo, não tem um ombro para chorar, não tem um colo para chorar. Mas a gente não tá se colocando também muito no lugar de eu preciso ajudar porque se eu não fizer, não vai ter outro que vai fazer. Mas espera aí, a gente também precisa de ajuda. O ser humano precisa de ajuda. A vida é assim. A vida é uma troca. Não dá para se colocar tanto também no lugar de quem deve algo para alguém, porque às vezes a gente até se coloca realmente nesse lugar. Ou tem um sentimento de dever. A gente está em dívida com a pessoa. E às vezes ela só te fez um favor. Olha, o que eu tô tentando falar é, biblicamente, a gente aprende assim: amar o próximo como a nós mesmos. Ah, eu não acredito na Bíblia. Tudo bem, mas vai dizer que isso não serve? Se você não se ama, vai amar o outro como? Não dá pra amar o outro mais do que você. Além de estar errado, isso faz mal. Isso é muito prejudicial. Porque as pessoas começam a abusar. E a gente também, às vezes, não sabe dizer não. Com isso tudo, o que eu tô tentando dizer é, a gente não tá errado em ajudar. Mas também não é egoísmo parar e pensar um pouquinho na gente. A casa tá cheia de criança, ou então eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar do meu pai, eu preciso toda hora eles estão me chamando, toda hora isso, toda hora aquilo. Cara, nem que a gente vá pro banheiro e fique 10 minutos lá sentado no vaso só pensando, só respirando fundo. Mas a gente precisa desse tempo, a gente precisa de tempo pra gente, até pra pensar, pra raciocinar, o que eu quero fazer? Hoje eu não quero fazer nada, é direito nosso. A gente precisa se colocar um pouquinho no lugar do outro, no sentido de se colocar no lugar dele e se olhar da forma que a gente está olhando pra ele. Porque às vezes a gente tem mais compaixão do outro do que com a gente. Isso é muito difícil. Para algumas pessoas não, mas para outras sim. Porque às vezes a gente é criado ouvindo o que tem que fazer mesmo, isso e aquilo. Mas peraí. O que eu tô tentando falar é que a gente precisa se olhar com mais carinho. Ponto. Se a gente se olhar com mais estima, a nossa autoestima melhora e muito. Quando a gente passar a se olhar com o mesmo carinho, com a mesma compaixão, com o mesmo amor que a gente olha pelo próximo, a gente vai conseguir fazer muito mais até por ele, mas primeiramente para nós. E isso aqui não é egoísmo, isso não é narcisismo, não é nada disso. É só a gente tentando ficar bem com a nossa mente, com nós mesmos, tentando ter saúde mental. Isso é autocuidado. Então, é um ponto que eu queria trazer. Será também que a gente não tá fazendo demais pelo outro? Será que é falta do não? Vamos pensar, né?